primeira ação do Jope é o jejum. O jejum tornou-se uma prática quase que esquecida pelos cristãos contemporâneos. Você não precisa se manifestar, mas me permita perguntar a você: qual foi a última vez que você dedicou um jejum ao Senhor? Você lembra? Talvez muitos de nós não vão se lembrar, ou quem sabe vai dizer assim: foi no Jope do ano passado. Há muitas pessoas que se tornaram cristãos há muitos anos, estão servindo a Deus já aí talvez décadas, e nunca praticaram o jejum. Sabe por quê, queridos? Porque desconhecem os benefícios espirituais e naturais que o jejum pode proporcionar para você. Talvez muitos não tenham se atentado ainda para o que a Bíblia diz a respeito desta prática. Vamos ver lá no Antigo Testamento apenas alguns exemplos na Bíblia sobre a prática do jejum. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e versículo 4. No Antigo Testamento, o povo geralmente jejuava quando estava em dificuldade. O jejum do Antigo Testamento era relacionado à abstinência de alimentos. E sempre que o povo entrava numa guerra, num momento de dificuldade, o que eles faziam? Eles jejuavam. E por que eles jejuavam? O propósito era atrair a atenção de Deus. O propósito do povo ao jejuar era pedir que Deus lhes ajudasse e livrasse eles daquele sofrimento. Então lá em 2 Crônicas, capítulo 23 e 4, nós temos aí um exemplo de jejum contra inimigos superiores. Porque o rei Josafá e o seu povo estavam diante de uma batalha que não podiam vencer. Era uma batalha humanamente impossível de ser vencida. Então o que o rei Josafá faz? Ele ficou com medo. Eu não sei se alguém aqui já se deparou com alguma situação na tua vida onde você sentiu medo. Porque você olhou e percebeu que não tinha como vencer. A derrota era iminente. Então vejam que Josafá, ele fica com medo, ele ora ao Senhor e aí ele decide convocar o povo para um grande jejum. E toda a nação decide jejuar. A Bíblia diz assim que todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. Sabe qual foi o resultado? O povo de Deus venceu. E o mais interessante é que não venceu com espada, não venceu com lança, não venceu com escudo, não venceu no campo de batalha. O povo venceu cantando, gente. Olha o poder que está por trás do jejum da santificação ao Senhor por um propósito. Outro exemplo que a gente tem na Bíblia está lá em Jonas capítulo 3, versículo 6 até o 9. Vocês conhecem bem essa história. Jonas foi até a cidade de Nínive pregar contra aquele povo, porque o pecado deles era tão grande que tinha incomodado Deus a ponto de Deus dizer que ia destruir aquela cidade, aquele lugar. Então Jonas vai lá para dar ao povo um ultimato, uma mensagem de arrependimento. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o povo jejuou, ou seja, o povo demonstrou através do jejum o arrependimento. Então quando eles decidem jejuar, é porque eles reconhecem que eram pecadores, que tinham profanado o nome do Senhor, e eles se arrependem. E o mais interessante nesta passagem de Jonas capítulo 3, a partir do versículo 6 até o 9, é que o rei, ele decidiu jejuar e estabeleceu uma ordem onde nem mesmo os animais poderiam comer, até os animais jejuaram. Você consegue imaginar isso? Vamos trazer para os dias de hoje. O cachorrinho,
o gatinho, o cabrito, todo mundo foi jejuar junto. Aqui diz que os animais, todos os animais, tiveram que jejuar junto com seus donos. Todo o povo se ajoelhou diante do Senhor, e olha o que ele diz: que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Quem sabe Deus muda de ideia e desvie o seu furor de nós, e assim não morreremos. Queridos, às vezes tem pecados que eles são tão pegajosos, por isso que a Bíblia fala que você tem que se desapegar, você tem que fugir, porque tem pecado, gente, eu não lembro como que chama aquela pecinha que cola na roupa, acho que é velcro, obrigado por me lembrarem, velcro. Tem pecado que parece velcro, isso gruda, você tira, gruda, gruda. Sabe como se livrar? Jejum, consagração ao Senhor. Foi o que o povo de Nínive fez. E o resultado é que Deus não destruiu aquele povo. Em Esdras capítulo 8, versículo 21 e 23. Jejum pela proteção da família. A palavra do Senhor diz assim que Esdras decidiu com o seu povo dedicar um dia de jejum ao Senhor. E no versículo 23 diz assim, que eles iam orar para Deus proteger os pais e os filhos, para que o inimigo não tivesse domínio, poder sobre suas famílias. E ele fala: nós jejuamos e oramos pedindo a Deus que nos protegesse. Olha a resposta: Deus atendeu as nossas orações. Pais, qual foi a última vez que você jejuou pelos filhos? Filhos, qual a última vez que você jejuou pela tua família, pelos teus pais? Nós precisamos consagrar ao Senhor o nosso sacrifício através do jejum, para que Deus proteja e guarde a nossa família. Lá em Esther capítulo 4, versículo 15 e 16, nós temos também Esther e o povo jejuando para Deus dar estratégias para livrá-los de uma destruição que estava certa. Mordecai e Esther estão cientes de que havia um edito real para que o povo fosse destruído. E ela precisa falar com o rei. Mas ela precisa ter uma estratégia. Porque às vezes, queridos, tem coisas que não se resolve com gritos. Tem coisas que não se resolve brigando, batendo. Tem coisas que se resolve jejuando, orando e pedindo a Deus estratégias, sabedoria para saber o que dizer e como resolver. E foi o que Esther fez. O povo orou, o povo jejuou e Deus deu a ela e a Mordecai uma estratégia e o povo não foi destruído pelos inimigos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus também jejuou. Jesus começa o seu ministério terreno durante os 40 dias de peregrinação no deserto, fazendo o quê? Jejuando. E por que Jesus jejuou durante 40 dias? Jesus sabia que em seu ministério terreno, ele ia enfrentar muitas adversidades. Jesus teria inimigos de toda natureza. Demônios se levantando contra Jesus. Jesus também teria que enfrentar a fúria dos religiosos daquela época e de outros que também não concordavam com seus ensinamentos. Então Jesus, ele decide começar o ministério jejuando. Ele sabia que haveriam sofrimentos. E eu posso te dizer uma coisa, não eram poucos sofrimentos não. Tanto que quando Jesus está lá no Getsêmani, orando, um pouco antes de ser preso e ser condenado, Jesus sentiu naquele momento o peso da aflição, e em sua humanidade, Jesus clama e diz assim: Pai, afasta de mim este cálice, porque a carne, embora ele fosse o verbo de Deus encarnado em forma humana, mas a carne, natureza humana, naquele momento sentiu o peso da aflição e quis fugir do seu propósito. Mas Jesus em seguida, revestido pelo Espírito de Deus,
por uma vida de consagração, de jejum, de oração, de entrega. Ele diz assim: porém, Pai, não seja feita a minha vontade, não a vontade da carne, mas a tua vontade. Oh, louvado seja Deus. Eu te pergunto, vale a pena jejuar ou não vale, igreja? Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. A igreja do Senhor estava adorando o Senhor e jejuando, ou seja, eles estavam cantando, dando glória a Deus enquanto jejuavam. E de repente o Espírito do Senhor falou à igreja usando um de seus profetas: separem para mim Barnabé e Saulo para fazerem o trabalho que eu tenho chamado. Queridos, a consagração ministerial de Paulo e Barnabé, olha que coisa interessante, aconteceu enquanto a igreja jejuava e orava. Eu posso dizer uma coisa para vocês: obreiros que são levantados debaixo de oração, debaixo de jejum, são como Barnabé e Paulo. Dá certo, amém, meus irmãos? Lá em Mateus 17, 21, Jesus falou assim, que tem batalhas espirituais que você não vence só por esta fé que você tem aí não, que eu tenho. Sabe? Pela fé no nome de Jesus, está derrotado. Não, Jesus falou que existem batalhas espirituais que são vencidas apenas através do jejum e oração. Lá em Mateus capítulo 6, 17 e 18, Jesus ensina os seus discípulos como devem orar, e eu quero também falar sobre isso porque é muito importante. Eu me lembro em edições anteriores do JOP, até mesmo de alguns anos atrás, um irmão chegou para mim, aí ele puxou a calça assim e falou: pastor, dá uma olhada aqui, ó, olha o que o JOP fez, emagreci. Ei, o JOP não é para emagrecer. É claro que se você jejuar muito, você vai emagrecer. Mas o JOP não é para melhorar a sua estética. O JOP é para melhorar a sua comunhão com Deus, a sua relação com Deus. Aí às vezes outro vai fazer o JOP, aí fica até se vangloriando. Você está fazendo jejum do quê? Aí irmão, eu estou fazendo jejum de chocolate. Chocolate eu não posso, eu não resisto, mas eu estou fazendo de café. Não é isso. Olha o que Jesus disse. Mateus 6, 17 e 18. Quando você for jejuar, primeira coisa, haja naturalmente. Levanta de manhã, escova o dente, lava o rosto, penteia o cabelo, toma banho, vai trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer, para que os outros não fiquem sabendo que você está jejuando. Você não precisa falar para ninguém. Não é para escrever na testa aqui, em jejum. Olha o que Jesus diz. Somente o seu Pai, que não pode ser visto, ou seja, Deus, que você não vê, mas Ele está aí, Ele está aqui, saberá que você está jejuando. E Deus, que vê o que você faz em segredo, vai te dar a recompensa. Ou seja, você não precisa dizer para ninguém. Eu não sei se você vai fazer um jejum de abstinência total de alimentos, ou se você tem alguma questão de saúde que te proíbe, você vai fazer um jejum parcial. Eu não sei se você vai fazer um jejum das redes sociais, se você vai fazer um jejum disso ou daquilo outro. Mas o que importa é que você dedique um tempo ao Senhor para consagrar a sua vida e dizer as coisas que te dominam, as coisas que faz você sentir o estômago ardendo de fome, você dizer: não, você não tem domínio sobre mim. Aqui quem manda é o Senhor, sou controlado por Deus. E você não precisa falar para ninguém, porque Deus, que você não vê, te vê. E Ele sabe que você está jejuando. E Deus vai te recompensar.